Oi, pessoal. Bom, a gente vai resolver hoje esse exemplo que está aí na tela, tá certo? É um exemplo de fadiga com um esforço simples, ok? E mas a gente vai adicionar todas as correções que a gente aprendeu na última aula, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esse exercício aí. Bom, então a barra, essa barra aqui com as dimensões indicadas aqui na imagem, a gente vai considerar a barra abaixo, fabricada em aço SAE 1020, né? E a gente vai calcular o limite de resistência à fadiga e aplicar o teorema, né, lá de Goodman, o critério de Goodman, para saber se esse elemento, né, essa barra, ela vai aguentar ou não, tá bom? Bom, aqui tem mais alguns dados, né? Processo de fabricação é de laminação a quente, operação 100 graus Celsius, a confiabilidade de 90%, um coeficiente de segurança de 1,5, tá bom? A força aplicada nessa barra aqui é de 6.250 newtons, com engaste no outro lado, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, tá certo, pessoal? A gente vai calcular a tensão atuante, porque aqui a gente tem a força, mas a gente ainda não sabe a tensão, certo? Como a gente sabe o comprimento e espessura, e essa força está sendo aplicada aqui axialmente, a gente sabe que a gente vai fazer uma simples conta de tensão igual a força sobre área, tá bom? A gente poderia ser um pouco mais criterioso, utilizando o momento de inércia, mas nesse caso aqui a gente vai usar somente a tensão normal, tá certo? Então vamos fazer aí. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Pronto. Então, vamos calcular, né, como o nosso passo 1 aqui, a tensão atuante, tá certo? Nesse caso aqui, a tensão atuante, que a gente vai calcular, ela vai ser igual à força sobre a área, tá certo? A força a gente viu que é de 6.250 newtons, certo? E a área, ela é 25 milímetros de largura por 5 milímetros de espessura. Isso vai dar em milímetros quadrados. Quando eu tenho Newton por milímetro quadrado, o resultado que eu vou obter aqui vai ser dado em megapascal, certo? Então, vai dar 6.250 newtons dividido por 1.200 e... Não, perdão, 125 milímetros quadrados. Isso daqui vai me dar um resultado de 50 megapascal. Certo? Se eu fizer a continha, eu vou achar 50 megapascal. A partir daí, né, isso daí eu sei que já é a minha tensão atuante. Naquele gráficozinho que a gente viu, acho que 2 aulas atrás, essa tensão atuante ela é alternada, então ela começa atuando 50 newtons, depois cai, volta a 50, cai, volta a 50, cai, certo? Então ela é dessa forma. Quando eu tenho uma tensão dada dessa maneira aqui, sem nenhum pré-carregamento, né, nenhuma força estática, eu sei que a minha tensão máxima ela vai ser igual ao carregamento, né, a tensão totalmente aplicada, 50 MPa. E a tensão mínima, obviamente, vai ser igual a zero, certo? Só que aí eu tenho que adicionar logo aqui de cara um fator de concentração de tensão, certo? Isso a gente encontra em alguns ábacos. Eu separei aqui um ábaco já para a gente utilizar. Só pegar aqui. Então, peguei aqui a tabelinha, tá certo? Então, a gente já sabe que é diâmetro sobre 2W, W é a largura, tá certo? Então, a largura
vai ser o diâmetro que a gente escolheu aqui pelos dados anteriores. Foi um diâmetro de, deixa eu ver aqui, foi um diâmetro de 20 milímetros, tá certo? Um diâmetro de 20 milímetros. Na verdade, acho que esse diâmetro tá enganado. Esse diâmetro é de 10 milímetros, certo? Deixa eu ver se foi isso mesmo que eu coloquei. Não, 5 milímetros, viu, pessoal? Perdão, 5 milímetros. Então, fica 5 milímetros de diâmetro dividido por 2W. W nesse caso é 25, né? Então fica 50. 5 dividido por 50 vai ser igual a essa razão aqui, né? Que eu estou calculando. Vai ser igual a 0,1. Isso mesmo. Então 0,1, se eu pegar aqui, ó. Vou subindo aqui e rebater aqui, ó. Vai me dar aproximadamente 2,7, certo? Então, eu tenho que pegar essa tensão máxima e a tensão mínima, tá certo? E multiplicar por isso, né, por esse valor, para encontrar, na verdade, a tensão máxima e a tensão mínima não. Eu tenho que encontrar, no caso, a tensão média e a tensão alternada, e com esse valor da taxa de concentração de tensão, eu vou multiplicar para encontrar a minha tensão A, né, que é a minha tensão alternada, e a minha tensão média, tá certo? Já corrigida. No caso aqui, a minha tensão A, né, ela vai ser igual a 50 mais, que essa é alternada, né, mais o zero, certo? Dividido por 2, e aí vezes 2,7, para eu já colocar esse fator de correção de concentração de tensão, tá bom? E a minha tensão média, nesse caso, vai ser igual, porque vai ser 50 menos 0 dividido por 2 vezes o 2,7, ok? Por que nesse caso é igual? Porque aqui está no início, né, na origem do gráfico aqui. Se eu tivesse alguma carga a mais, né, aí a tensão A, obviamente, a tensão alternada seria maior do que a tensão média, porque aí eu teria algum valor aqui, por exemplo, 10, aí aqui daria 60 por 2, que daria 30, e aqui daria 40 por 2, que daria 20. Mas nesse caso aqui em específico, os valores são iguais, tá bom? Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Vai dar 50 dividido por 2, dá 25 vezes 2,7. Dá 67,5. Certo? Então, 67,5. 67,5. Essa é a minha tensão aí corrigida, beleza? Perdão, pessoal, na verdade, a tensão alternada eu inverti aqui, tá certo? Deixa eu só corrigir aqui para vocês. Então, deixa eu apagar aqui. Aqui é o contrário, viu? Aqui é mais e aqui é menos. Então, aqui, ó, fica menos e aqui fica mais, tá certo? Nesse caso aqui é a mesma coisa, mas se porventura vocês vierem fazer outro exercício em que não seja a mesma coisa, né? Aí tem que se atentar para esse fato aí, tá bom? Então, continuando aqui, a gente já achou a tensão alternada e a tensão média, agora a gente vai ver, né, o cálculo dos fatores, tá certo? Bom, nesse caso aí, a gente tem uma tensão, deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês, para a gente rever esses cálculos dos fatores. Nesse caso aqui, ó, então a gente tem uma força, né, que é menor do que 1.400 MPa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a força e multiplicar por 0,5, tá certo? Então, vamos fazer isso. Voltando aqui tudo, né? Então, próximo aqui.
Então, agora eu vou falar o cálculo dos fatores. Vamos colocar aqui, cálculo dos fatores. Nesse caso aqui, primeiro a gente vai calcular o SE, né? Esse nosso SE, né, lá na frente, a gente vai usar ele e vai ser a nossa tensão E, que é a tensão corrigida inicialmente, tá certo? Antes dos fatores de correção. Ele vai ser igual aos 393, que é o limite que a gente viu aqui no exercício, ó. O limite de resistência que a gente viu no exercício foi dado, tá bom? E aí, como ele é menor do que 1.400, a gente multiplica ele por 0,5. Isso vai dar para a gente 196,5 MPa, tá bom? Esse é o nosso fator. Aí a gente vai calcular os carregamentos agora, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui, primeiro, o fator de carregamento, tá certo? O C de carregamento. Bom, esse C de carregamento, como se trata? Cadê aqui? C de carregamento, como se trata de uma força axial, né? Ele é 0,85, tá bom? Vamos colocar aqui. Não vou ficar voltando toda hora, não. Aí vocês confiam em mim. Se tiver alguma dúvida, vocês voltam na aula passada. Porque se ficar indo e voltando toda hora, aí vai ficar ruim, tá bom? Então, 0,85, esse é o nosso fator de carregamento. A gente tem um fator de tamanho, certo? Então, C de tamanho. Tá bom? A gente pode calcular uma área equivalente de 0,95, né? Uma área equivalente a 0,95 pela fórmula 0,05 vezes a base vezes a altura, tá bom? E aí colocar isso, esse A equivalente na fórmula do diâmetro, tá bom? Já que a gente está calculando, na verdade, aqui um diâmetro equivalente, e puxar, né, por esse fator aqui. Vou voltar a última vez, só para vocês verem a tabelinha dos fatores aqui, tá certo? E aí, colocar aqui, tá bom? Para flexão e torção. No nosso caso, a gente tem um carregamento axial. Então, esse coeficiente, né, de carregamento, quando ele é axial, é 1. Tá certo? Então, a gente não vai precisar realizar esses cálculos aqui de cima. Tá bom? Caso você tenha uma flexão ou uma torção, no caso da gente, a gente vai usar mais, talvez, em outros exercícios, ou na prova, a flexão. Aí vocês vêm e calculam se a barra for quadrada, como esse exemplo aqui aí vocês têm que fazer esse diâmetro equivalente. Esse diâmetro equivalente, como eu acabei de falar, é calculado por essa fórmula aqui, certo? Mas nesse caso aqui da gente é igual a 1, tá bom? Então, matamos esse. Agora a gente tem um carregamento por superfície, que é pelo acabamento. Aqui na questão diz que processo de fabricação, a laminação a quente, certo? Quando é a laminação a quente, a gente tem aquela fórmula, né? Que é A vezes SUT elevado a B. Nesse caso, para a laminação a quente, o A vai ser 57,5. O SU, né? O SUT, que é o limite de resistência à tração, vai ser 393, tá bom? E aqui em cima é menos 0,718, tá bom? Isso daqui vai ficar igual a 0,7914, ok? Então, esses são os três primeiros fatores aí. Agora a gente vai calcular o fator de temperatura, tá certo? Deixa eu só criar um novo slide aqui. Deixa eu ver se tem slide suficiente. Não tem, não. Deixa eu colocar aqui mais um novo slide. E antes de ir para esse novo slide, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês esse cálculo que eu acabei de falar do tamanho, né? Para caso venha acontecer, vocês poderem utilizar a fórmula, certo? Aí vocês dão um printzinho aí. Deixa eu carregar aqui ele. Então é esse aqui, ó, pessoal, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, barra retangular, né, de seção retangular, o A95, que é 95%
do valor do diâmetro é feito por essa fórmula que eu copiei no slide atrás, e aí você coloca ele aqui nessa outra fórmula e acha o diâmetro equivalente. O diâmetro equivalente você vai lá naquela tabela e vê qual é o coeficiente, né, de ajustagem, tá bom? Mas nesse caso desse exemplo aqui que a gente está trabalhando, não temos isso. Bom, ixi, ficou com um tracinho aqui em cima, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não era para ter. Ah, tá. Não. Só um segundo, pessoal. Perfeito. Voltando aqui. Pronto. Então agora a gente pode calcular o C de temperatura, certo? Vou calcular como eu coloquei lá na fórmula, para a gente ver como é que fica. O C de temperatura vai ser igual a 0,9877 mais 0,6507 vezes 10 a menos 3, vezes a temperatura, que nesse caso é 100, tá bom? Menos 0,3414 vezes 10 a menos 5, vezes temperatura, que é 100 ao quadrado, tá bom? Mais 0,5621 vezes 10 elevado a menos 8, vezes 10 elevado ao cubo, tá bom? E por fim, menos 6,246 vezes 10 a menos 12, vezes 10 a quarta, tá bom? Bom, nesse caso aqui, essa primeira parcela aqui é como se fosse 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a menos 3, fica 10 elevado a menos 2, tá certo? Então, corta isso aqui e fica 10 a menos 2. 10 a menos 2, eu vou colocar dois zeros aqui na frente. Isso aqui vai ficar igual a 0,9877 mais 0,006507. Bom? Menos, aqui corta esse, fica 10 a menos 3, então menos 0,34, perdão, estou errado, faltando os zeros. Voltando aqui, menos 0,0003414, mais, aqui corta também, né? Corta esse com esse, fica menos 5. 0,123455621 menos, aqui corta, fica menos 8, não é isso? E aí vai dar 0,000 3, 4, 5, 6, 7, 6, 2, 4, 6. Tá bom? Essa soma aqui, tá bom? Vai dar igual a aproximadamente 1,0236, tá certo? Isso aqui eu fiz para vocês verem, né? Eu até vou utilizar esse que é mais preciso, mas lá no Norton tem dizendo que para temperaturas abaixo, então se sua temperatura é menor do que 450 graus Celsius, você pode igualar isso aqui a 1, certo? Justamente porque o valor vai ficar sempre bem próximo de 1, tá bom? Então, ou a gente, vou ver aqui na hora, ou a gente coloca 1, ou a gente coloca esse aqui um pouco mais preciso, mas talvez eu coloque até 1 para facilitar as contas, tá certo? E aí, por fim, a gente tem o C de confiabilidade. Essa confiabilidade vai dar 0,814 e ela é para 90% de confiabilidade, como o exercício pediu aqui, ó, confiabilidade de 90%, certo? Esse N aqui é quando a gente aplicar Goodman, tá certo? A gente tem que encontrar no mínimo 1,5, que é a segurança que ele quer, tá
bom? Se ele não pedir nada, nenhum coeficiente de segurança, você pode colocar como se fosse 1 mesmo, tá bom? Lá no fator de Goodman. Bom, agora a gente pode já fazer esses fatores aí, tá bom? Deixa eu colocar mais um slide aqui. Vamos lá. Pronto. E agora a gente vai calcular o nosso SE, tá bom? Esse SE aqui que a gente vai calcular agora, para vocês não terem dúvida, é igual ao nosso SN, tá certo? Tem alguma forma que eu uso SN, outras que eu uso SE, porque eu estou usando, como eu falei para vocês, tanto a bibliografia do Norton quanto a do Shigley, tá certo? Então, às vezes usa um, às vezes usa outro, mas eu estou colocando aqui as mesmas coisas para que vocês consigam identificar, tá certo? Então, isso daqui vai ficar igual ao coeficiente de tamanho, mais o coeficiente de superfície, mais o coeficiente de temperatura, mais o coeficiente de confiabilidade. São esses, né? 1, 2, 3, 4. Ah, tá. O coeficiente de carregamento. Mais o coeficiente de carregamento. Tá certo? Mas não, perdão, pessoal. Tô ficando doido. É vezes. Tudo vezes aqui, tá bom? Então, aqui é vezes, vezes, vezes e vezes. E aqui é vezes o nosso, esse linha E, ou, bota aqui, ó. Bota aqui um parênteses, né? Ou sigma E. Tá bom? Beleza, então vamos fazer isso aqui, né? Aqui foi o de tamanho foi 1, o de superfície foi 0,7914, o de temperatura vamos colocar 1 também, confiabilidade 0,814 e o de carregamento foi 0,85. O SE linha ou tensão que a gente achou foi de 196,5. Então, vamos fazer essa continha aqui rapidamente agora. Então, vai dar 0,79. Isso daqui vai dar SN igual a 107,6. Tá bom? MPa. Beleza? Então agora a gente pode aplicar isso daqui, todos esses fatores que a gente calculou no delta asterisco, né? Para a gente ver qual fórmula a gente usa de Goodman. Então, vou colocar aqui o S asterisco, perdão, vai ser a nossa tensão residual, né? 393 vezes, abre parêntese, a nossa tensão máxima de resistência, né? 196,5 menos o nosso SN, que a gente calculou como sendo 107,6, dividido por 393 menos 107,6. Tá bom? Vamos fazer essa continha aqui agora. Vou dar um pause aqui só para eu já fazer a conta. Então, isso aqui me deu 122,4, certo? Essa continha aqui me deu 122,4. Isso daqui é maior do que a minha tensão média, que foi de 67,5. Né? Logo, eu vou usar a fórmula completa de Goodman, certo?
certo? Bom, então a minha fórmula completa é a tensão A dividido pelo meu SN, mais a minha tensão média dividido pela minha tensão R, né, que é a máxima tensão de resistência, vai ser igual a 1 sobre o meu coeficiente de Goodman, certo? Isso aqui me diz o quê? Aqui eu sei que as duas são iguais e foi 67,5. Então, 67,5 mais 0,5. Aqui é dividido pelo SN, 107,6. E aqui é dividido pela minha tensão R, que é 393. Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre N de Goodman. Bom? Então, vamos fazer aqui rapidinho. 67,5 dividido por 107,6. Aqui vai me dar 0,627, certo? Mais 67,5 dividido por 393. Vou fazer uma coisinha aqui. Eita! Então, aqui vai dar 0,171, mais ou menos. Tá bom? Isso daqui fica igual a 1 sobre NG. Então, eu sei, vou jogar aqui para cima bem apertadinho, que 1 sobre o coeficiente de Goodman vai ser igual a 0,799. Tá bom? Então, eu sei que o coeficiente de Goodman fica igual a 1 dividido por 0,799. Isso daqui vai me dar igual a 1,25. Por esse coeficiente aqui, eu aprovo a minha peça, tá certo? Por quê? Porque está maior do que 1, certo? Eu falei para vocês lá que sempre que for maior do que 1, está no último slide, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, se o coeficiente do que você escolher, ó, é maior do que 1, está aprovado. Se for menor do que 1, está reprovado, tá bom? Nesse caso aqui foi maior do que 1, está aprovado. Porém, o exercício pediu um coeficiente de segurança, o n, igual a 1,5. Então, ele não chegou a 1,5 aqui, certo? Então, se eu quiser esse coeficiente de segurança a mais, né, aí eu reprovo essa peça, tá bom? Mas, caso não, estaria finalizada aí, a peça resistiria sim à vida em fadiga, tá bom? Então, muito obrigado, né? Os exercícios serão como esses aí, passados a vocês, né, logo mais. E valeu aí pela atenção, tá bom? Tchau, tchau.